Uma polêmica que já está instalada há um bom tempo. A proibição do uso de motocicletas para o serviço de mototáxi, né, dos dois aplicativos que comandam esse tipo de operação em São Paulo. Eles se baseiam numa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas o próprio Supremo também diz que a regulamentação desse serviço deve ser feita pela prefeitura local. E a prefeitura não regulamentou, pelo contrário, ela entende que é uma atividade muito perigosa, né, por conta do trânsito, quanto à quantidade de motociclistas, né, que sofrem acidentes e até morrem, né? Se não me engano, mais ou menos um por dia, né, que infelizmente... A prefeitura alega isso, né, Nelson, que quer proibir, que luta para proibir, para que não aumentem os casos de mortes e acidentes no trânsito. A Justiça de São Paulo deu ganho de causa à prefeitura e proibiu o serviço. Mas o serviço está amparado aí por uma brecha na lei e o Guilherme Oliveira vai trazer para a gente essa explicação. Pois é, isso acontece na cidade de São Paulo em razão de uma brecha na legislação. Olá para você, a quem nos acompanha por aqui. Só para a gente explicar tudo o que está acontecendo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos enviou uma nota dizendo como que funciona essa legislação e do porquê a Uber e a 99 seguem oferecendo esse tipo de serviço de mototáxi aqui na cidade. Houve o anúncio na sexta-feira da semana passada dessa nova proibição, então, do serviço de mototáxi na cidade. Mas essa notificação caiu no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça nesta segunda-feira, na segunda-feira dessa semana. E aí o que acontece? A partir do momento em que uma notificação cai no sistema eletrônico, as empresas têm 8 dias úteis para responder essa notificação e cumprir com a decisão. Ou seja, a Uber e a 99 têm até quarta-feira da semana que vem para responder essa notificação, dar o ok ali no sistema eletrônico e não oferecer mais esse serviço de mototáxi em São Paulo. Ou seja, em razão dessa brecha na legislação, apesar da notificação já estar no sistema ali eletrônico, a Uber e a 99 continuam aproveitando desse prazo para oferecer esse serviço de mototáxi. A gente questionou a Prefeitura de São Paulo sobre isso, se há alguma fiscalização. A Prefeitura disse que já acionou a Procuradoria-Geral do município para tomar as medidas cabíveis em razão desse descumprimento e que a Prefeitura também já notificou administrativamente a Uber e a 99. Nossa reportagem também procurou as empresas, a Uber e a 99, e as duas responderam por meio de nota. A 99 disse que sim, que está aproveitando esse prazo de 8 dias úteis para analisar e pedir mais esclarecimentos sobre essa decisão. Já a Uber, em nota, disse que abriu uma petição com um pedido de esclarecimentos ao Tribunal de Justiça, porque em outras oportunidades o tribunal liberou esse tipo de serviço, o transporte de passageiros por motos na cidade de São Paulo. A Uber disse ainda, entende, que o decreto do prefeito Ricardo Nunes de proibir esse serviço é inconstitucional, que não pode acontecer, por isso que a Uber vai tentar reverter novamente isso na justiça e liberar esse serviço de mototáxi. A gente lembra ainda que na última decisão do Tribunal de Justiça, a Justiça de São Paulo recomendou ao prefeito Ricardo Nunes que haja uma regulamentação desse serviço, mas não obrigou o prefeito a liberar esse serviço, é apenas uma recomendação. O prefeito Ricardo Nunes se manifestou, disse que vai analisar com os vereadores de São Paulo, com a Câmara Municipal, para uma possível regulamentação do mototáxi aqui em São Paulo, mas não disse se de fato vai regulamentar, vai liberar ou não, ainda em análise. A gente vai continuar acompanhando esse assunto envolto de polêmicas, ora o Tribunal de Justiça libera, ora o Tribunal de Justiça proíbe. Neste momento, então, o serviço de mototáxi proibido em São Paulo. Qualquer atualização, a gente volta por aqui. Devolva ao estúdio. Não é só polêmico, como é confuso para a própria população, não saber se está funcionando, se está valendo ou não. Hoje mesmo de manhã fiz uma simulação, Nelson, abri o aplicativo para ver e o aplicativo ainda oferecia viagens
de moto, sabendo que está proibido. Então, realmente, como é que a população tem ciência? Ora a prefeitura consegue avançar com seu recurso, ora as empresas conseguem derrubar a determinação da prefeitura. Bom, sobre esse assunto a gente vai conversar agora com um especialista no assunto de mobilidade urbana, o Sérgio Aveleda, que nos atende gentilmente aqui no meio do dia. Tudo bem, Sérgio? Boa tarde para você. Bom, vemos aí o argumento da prefeitura tentando barrar o serviço em razão da possibilidade de novos acidentes. A justiça já chegou a dizer, teve uma decisão do Tribunal de Justiça falando, olha, a prefeitura está alegando o risco de acidentes, mas esse risco ainda não é comprovado. Por isso, a liberação foi concedida em certo momento. Mas aí, a prefeitura volta com recurso, retoma. Por outro lado, as empresas alegam que seria um serviço que ajudariam muito na mobilidade urbana de uma cidade como São Paulo. Qual que é a sua análise? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Obrigado. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Patrícia e todos e todas que nos acompanham. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma confusão. A gente não confunde carro por aplicativo e táxi, né? A gente sabe muito bem enxergar as diferenças. Táxi, a prefeitura define a cor, define a tarifa, define quem vai ser taxista, define tudo. Mas a gente faz a confusão de mototáxi com moto por aplicativo e são duas coisas igualmente diferentes. Mototáxi está prevista na lei federal e as cidades podem implantar. Mototáxi é táxi de moto. Prefeitura vai definir a cor, definir a tarifa e definir quem vai ser taxista. Ou seja, não são as empresas de aplicativo, Uber 99, que vão escolher e definir tarifa. Se fosse mototáxi, seria igualzinho táxi, só que sobre duas rodas. Moto por aplicativo, essa é igual, poderia ser igual ao carro por aplicativo. Só que esta não é permitida pela lei federal. E eu vou esclarecer. A lei 13.640, no artigo 11b, que é a lei dos aplicativos, ela diz assim, somente podem ser cadastrados como motoristas de aplicativo aqueles que têm carteira de habilitação B ou superior, ou seja, B, C, D ou E. A carteira A é a de moto. O que o legislador federal fez foi excluir o serviço de moto do regime de aplicativos. E fez bem porque é mesmo verdade que as motos são muito perigosas. Esse vídeo que passa nesse momento mostra o perigo que é. A gente já está sofrendo uma carnificina de motociclistas mortos porque viajam para o trabalho ou que estão entregando mercadorias e bens de moto. Nós vamos agora ampliar esse drama para transporte de passageiros. Me parece que a Prefeitura de São Paulo age bem ao proteger a população desse risco elevadíssimo desse tipo de transporte. Sérgio, você é uma das pessoas que mais conhece mobilidade nesse país, principalmente na cidade de São Paulo, por todas as atividades que já exerceu e exerce, né, nesse âmbito. E também é advogado. E aqui é que vai minha pergunta para você nessa questão. Você acabou de dizer que é uma lei que exatamente regula esse sistema de aplicativos, de operação por aplicativos. E as motos não estão incluídas nela, ou não estão incluídas exatamente nesse contexto. Então, por que a justiça, já de uma vez por todas, não dá um ponto final a isso? Porque se está na lei, é legal e vale essa determinação. E o que a gente vê é um vai e vem. O que traz uma certa confusão para aqueles que têm a sua moto e querem prestar esse tipo de serviço, porque querem ganhar um dinheirinho, né? Não é muito, mas querem ganhar um dinheirinho. Tem a oportunidade das empresas por aplicativo, que também estão se aproveitando dessa situação, e tem a população que fica nesse meio. Por que a justiça, então, não segue a linha da lei? Olha, Nelson, é uma pergunta difícil, né? Porque a mim me parece tão óbvio quando o artigo 11b da lei 13.640, que é a lei dos aplicativos, diz que só pode ser motorista de aplicativo categoria B, C, D ou E. Me parece claro que o legislador excluiu a linha A e o fez de forma constitucional. O Estado pode regular, sim, o serviço de transporte. Serviço de transporte não é como abrir um armarinho, que eu abro onde eu quiser, do jeito que eu quiser. Serviço de transporte envolve muitos aspectos de interesse público. A justiça, ela tem um processo interpretativo, Nelson. Ela lê a lei e aí cada pessoa, o direito é uma ciência interpretativa. Cada pessoa vai interpretar com diferentes perspectivas. A mim é muito difícil compreender por que não se reconhece, como você disse, a obviedade do que está no texto legal. Mas assim é o direito, ele é mais complexo de fato, ele leva a diferentes interpretações e ele vai afunilando. Então o juiz de primeiro grau diz que pode,
O Tribunal de Justiça, numa decisão provisória, diz que não pode. Daqui a pouco, o Tribunal de Justiça vai decidir isso de forma colegiada. Aí nós vamos ter uma estabilidade um pouco maior. Mas, claro, quem perder vai recorrer para o STJ. Aí, quando o STJ decidir, a coisa estabiliza. Mas é um processo lento mesmo a interpretação das leis pelo judiciário, que demora um pouquinho para estabilizar. Até estabilizar, a gente fica mesmo, às vezes, com decisões contraditórias, não só nessa área. Em muitas outras horas, a gente tem decisões da justiça contraditórias, né? Agora, Sérgio, eu estava até pesquisando aqui, porque há cidades, inclusive da Grande São Paulo, onde o serviço é liberado. Santana do Parnaíba, Arujá, Barueri, Caieiras, Carapicuíba, Cotia, são cidades coladas com São Paulo. E não só cidades paulistas. Olha, eu tenho uma lista aqui de 37 cidades, mas, por exemplo, cidades como Rio de Janeiro. Já tem uma ideia do impacto que esse serviço gera nas cidades onde ele funciona? Olha, de fato, há cidades que, ao meu ver, de forma a desobedecer a legislação federal, liberaram esse serviço. Eu não sei como eles fazem, porque, volto a dizer, o artigo 11b da Lei 13.640 é de uma clareza cristalina. Os ouvintes, os telespectadores podem acessar a lei aí e verificar. Diz que ali só pode ser motorista de aplicativo quem tem carteira B ou superior. Eu não conheço nenhum estudo acadêmico de impacto. Nós, aqui no INSPER, estamos muito dispostos a fazer uma pesquisa sobre esse impacto nas cidades. Mas a gente tem os números. E nos últimos anos, a morte por motociclistas não para de crescer. É a categoria hoje que mais morre nas cidades brasileiras. E coincide com o aumento do uso da moto depois da pandemia. Quer seja para as entregas, que todos nós passamos a utilizar serviços de entregas, quer seja porque as pessoas, diante das dificuldades do transporte público, decidem comprar uma moto, porque, infelizmente, o setor público não investe no transporte público como deveria investir. É possível, então, prever que, se aumentar o uso de moto para transportar pessoas, nós vamos aumentar a sinistralidade, porque as motos são perigosas, as motos expõem os motociclistas a riscos, as cidades não adotam medidas de proteção aos motociclistas, como redução de velocidades, como ações de fiscalização. 50% dos motociclistas no Brasil não têm carteira de motorista, quase 1/3 das motos não estão licenciadas, e a gente não vê fiscalização, vê muito pouca blitz, muito pouca atividade de controle sobre o comportamento dos motociclistas. Então, não é difícil antever que ampliar o uso da moto, me parece, aliás, que faz muito sentido, vai ampliar a sinistralidade. E essa conta vai ser paga pela tragédia pessoal das vítimas. Ontem eu tive uma informação que uma passageira de moto por aplicativo em São Bernardo do Campo sofreu um acidente grave. Quem vai pagar essa conta é o SUS, não serão as empresas de aplicativo, porque os acidentados serão socorridos nos prontos-socorros. Hoje, 60% das vagas de UTI no Brasil públicas são destinadas às vítimas do trânsito. Então, muita gente que tem câncer, AVC, infarto, fica sem vaga na UTI porque o trânsito consome 60% das vagas. Isso vai aumentar os custos da Previdência Social com os seguros, com as pensões, e isso não vai ser repassado para quem está lucrando com este serviço. Então, a sociedade precisa pensar se ela quer uma cidade em que as pessoas se movem de moto ou se movem de transporte público. E ao decidir o transporte público, a cidade vai ganhar qualidade de vida, vai ganhar sustentabilidade e segurança viária. Mas é preciso dar velocidade para os ônibus, dar faixas exclusivas, dar informações digitais onde os ônibus estão, reduzir o valor das tarifas, integrar as tarifas. É preciso que a gente priorize o transporte público, até mesmo para que as motos não sejam atrativas, não é? Eu preciso encerrar, Sérgio, mas então o correto é eu falar moto por aplicativo e não mototáxi na configuração que hoje está. É isso, né? É isso. Mototáxi seria o táxi por moto. A prefeitura escolhe motoristas, define tarifa e cor de moto. Moto por aplicativo são as empresas de aplicativo que cadastram os motociclistas e definem as tarifas. São coisas bem diferentes. Professor Sérgio Aveleda, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todas e todos. Um abraço, senhor.